Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia aqui com o Senhor, com a palavra. Nós vamos seguindo, né? Graças a Deus. Hoje já é o terceiro dia dessa semana, quarta-feira, dia 24 de janeiro, e a gente vai seguir aqui dentro do livro de Gênesis, né? Estamos aí dentro da história de Jacó e Esaú, e aqui a gente vai ver então a partir do capítulo 35 hoje. 35, 36 e 37. Espero que vocês estejam aí caminhando comigo. Nós já vamos para a última semana dentro do livro de Gênesis e a gente já vai para o término do segundo livro da Bíblia desse ano, né? A gente já fez Jó inteiro e agora estamos finalizando também Gênesis. Para alguns é uma vitória maravilhosa, né? Porque tem gente que não tinha mesmo essa disciplina, né? De começar e ir caminhando dentro da palavra até o ponto de terminar. E a gente tem conseguido aí caminhar dentro da palavra de Deus já há algum tempo e algumas pessoas têm experimentado esse privilégio de se alimentar da palavra todo dia e ser então edificados. Eu espero que você realmente tenha decidido esse ano começar e terminar conosco, né? Não por mim, não por você, mas pela edificação que o teu espírito está recebendo através desse alimento. Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1 diz assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo de Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade e enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser.
Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Quiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Capítulo 35 fala dessa ida, né, dessa saída dele, de onde ele estava, que era a cidade lá de Siquém, onde eles mataram todos os homens, né, que nós lemos ontem, a respeito da desonra que fizeram com Diná, a única mulher da família, e eles então seguem rumo a Betel, e o Senhor mesmo colocou um temor muito grande, né, no povo daquela região, para que eles não perseguissem Jacó, né, não perseguissem os seus filhos, não tentassem vingança contra eles. E no caminho para essa região, então, nós temos a morte de Raquel, justamente tentando dar à luz ao segundo filho, que Jacó dá o nome de Benjamim. Ela tinha dado outro nome, mas Jacó acaba colocando o nome do menino de Benjamim. Então aqui nós fechamos as 12 tribos de Israel, nós temos os 12 filhos de Jacó. Os últimos versículos do capítulo 35 falam, né, dessa genealogia dos filhos, tanto dos filhos de Lia, quanto os filhos de Raquel, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que são as servas, né? Então fecha os 12 filhos de Jacó aqui. Capítulo 36, os descendentes de Esaú, né? Nós vamos ver aqui. Esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filho de Elon, o Hitita, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu, e também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz, Basemate deu-lhe Reuel, e o Olibama deu-lhe Jeus, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos, a terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Tímina, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá, Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Olibama, mulher de Esaú, filho de Aná, e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeus, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú: os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú, Temã, Omar, Zefô, Kenaz e Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom, eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom, netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Olibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Olibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram os seus chefes. Estes foram os filhos de Seir, o Oreu, que estava habitando aquela região: Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer, Dizã. Esses filhos de Seir foram chefes dos Oreus no território de Edom. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Emã. Tímina era irmã de Lotã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manate, Ebal, Sefô e Onã. Estes foram os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Foi esse Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto,
quando levava para pastar os jumentos de Zibeão, seu pai. Estes foram os filhos de Aná, Dizon e Olibama, a filha de Aná. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Esses foram os chefes dos Oreus, de acordo com as suas divisões tribais na região de Seir. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom, antes de haver rei entre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom. Sua cidade chamava-se Dinabá. Quando Belá morreu, foi sucedido por Jobabe, filho de Zerá, de Bosrã. Jobabe morreu e Uzã, da terra de Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu e Haddad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Haddad morreu e Samlá de Masreca foi o seu sucessor. Samlá morreu e Saul de Reobote, próxima ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Aqubor, foi o seu sucessor. Baal-Anã, filho de Aqubor, morreu e Haddad foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. Esses foram os chefes descendentes de Esaú, conforme os seus nomes, clãs e regiões: Tímina, Alva, Jatete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Maquidiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Cada um deles fixou-se numa região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. Então, capítulo 36 fala muito sobre a descendência de Esaú, né? O irmão de Jacó, e que deveria ser o primogênito e que vendeu o seu direito de primogenitura e acabou perdendo a bênção da primogenitura. Aqui fala sobre a sua descendência, fala sobre os seus filhos, sobre os seus netos, de como ele se afasta então de Jacó nesse momento. Ele sai das terras de Canaã e vai para os montes Seir, que se você olhar em qualquer mapa dessa região ali, você vai ver que esses montes Seir estão na parte de baixo de Canaã, né? Então essa terra foi dada a Esaú para que ele vivesse. O Senhor o liberou, né, vamos dizer assim, para morar naquelas terras e o deu como herança. Ninguém ia mexer com Esaú naquela região, porque o Senhor não permitiria. Aquela terra poderia ser dele como herança. Ele ficou por ali. Capítulo 37, né, pra gente finalizar, isso mesmo, 37. Vamos começar a história de José. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém, e Israel disse a José,
Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou, que é que você está procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disseram uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-los aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele o reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei à sepultura para junto de meu pai. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então, capítulo 37, nós iniciamos aqui a história desse filho de Jacó, chamado José, e que a gente vai compreender, né, o que vai se desenvolver na vida desse jovem e de como Deus realmente mostra através de histórias, de situações extremamente naturais e normais, como ele pode fazer com que os seus propósitos, os propósitos de Deus se cumpram nessa terra através da minha vida, da sua vida e da vida de todos nós que nascemos com um propósito específico dado pelo próprio Deus. Deus tem algo muito especial e particular para cada um de nós. Basta que nós estejamos sempre diante do Senhor, da sua vontade, daquilo que Ele deseja para nós. E com certeza nós vamos estar cumprindo de forma eficaz, né, aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então terminamos aqui nossa leitura de hoje. Gente, aproveita para meditar nessa palavra. Quando eu falo isso, não é com redundância, não é com exagero, não é falando as mesmas coisas a cada vídeo, não. A palavra de Deus, ela tem tanta coisa para falar ao nosso coração, né? Às vezes um versículo, ele já tem tanto para falar conosco. Imagina 3 capítulos como nós lemos aqui hoje. Deus tem algo poderoso para nos ensinar em cada texto, em cada palavra que Ele deixa dentro da palavra dele para nós. Então que você possa aproveitar, né? Se você teve um tempo aí de oração, como eu geralmente tenho antes da palavra, né? É especial, é bom que a gente tenha isso. Eu tenho orado o livro de Salmos, como vocês têm percebido aí, né? Antes de ler a palavra.
eu vou para o livro de Salmos e ali eu oro, e ali eu medito na palavra, e ali eu deixo realmente esse tempo para depois estar lendo a palavra de Deus junto aqui com vocês, tá bom? Então aproveita esse tempinho aí, quarta-feira hoje, né? Aqui em São Paulo tá uma semana bem chuvosa. Quem sabe aí onde você tá também tá bem tranquilo o tempo e você pode passar um tempinho a mais com o Senhor, tá bom? Deus abençoe, ótima quarta-feira para vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta para continuar aqui a partir do capítulo 38. Deus abençoe.